Oi, gente! Seja muito bem-vindo aqui ao Comunica Mayla. Hoje a gente vai falar sobre como você falar em público. Esse foi um dos temas que vocês me pediram lá no meu Instagram, @comunicamayla. Se você não me segue, já faz o favor de me seguir lá. Então eu pedi algumas sugestões de temas pra vir gravar vídeo aqui pro YouTube e um dos pedidos foi como perder o medo de falar em público. Farei um compilado de dicas aqui pra dar pra você que ainda tem medo de gravar vídeos, que ainda tem medo de falar em público ou que percebe que não tem assim lá uma boa oratória. Então aqui nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo e de dicas que eu utilizo até hoje para melhorar a minha oratória e conseguir fazer boas apresentações, não somente no âmbito pessoal, mas aqui também no universo online. Vamos lá? A primeira dica que eu tenho pra te dar é faça roteiro. E existem duas formas. Existe aquele tipo de pessoas que gostam de anotar tudo que vão escrever. Então, assim, desde o olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, até a última linha. Então, assim, tem gente realmente que precisa escrever tudo pra depois dar uma olhada e conseguir gravar tudo que vai falar. E tem um outro tipo de pessoa que coloca apenas os tópicos. Então, assim, depende muito de qual tipo de pessoa você é. Eu já fui dos dois tipos. No passar dos anos, eu costumo colocar apenas os tópicos e vou estudando. E eu sempre faço mais do que um ensaio, que é a dica número 2, né? Então, assim, ensaie entre 2 a 3 vezes, ou é você se sentir segura ou seguro o suficiente para você conseguir falar em público. Problema de algumas pessoas que vão falar em público ou é de apenas não estudar, confiar muito, eu vou na improvisação, aí no momento a pessoa que tá falando acaba esquecendo, dá aquele brancão, ou então a pessoa decora, é aquela pessoa decoreba. E aí nessa questão de decoreba, eu tenho um grande conselho pra te dar. Muito cuidado. Quando você fizer um assunto, dependendo do assunto que você for falar, decora o assunto, beleza, decora. Se você funciona pelo método decoreba, não tem problema, mas tenta colocar, tenta repassar de uma forma só sua. Tem algumas pessoas que quando vão falar, contam como se fosse uma história, outras contam como se estivesse lendo um livro, como se fossem narradores. Então, assim, você vai encontrar a sua forma de falar, mas que não seja decoreba, porque se você esquecer uma palavra do texto que você decorou, isso vai acabar te dando brancão, você vai ficar nervoso e aí o público vai perceber e isso acaba demonstrando uma certa insegurança, que não é esse o objetivo aqui da gente. Então, segunda dica, ensaie e tente repassar isso da sua forma, do seu jeito, beleza? Terceira dica, treine em frente ao espelho. Como assim treinar em frente ao espelho? Desde criança, eu sempre gostei muito de treinar em frente ao espelho, porque através do treino em frente ao espelho, eu consigo perceber a minha gesticulação, se eu estou falando rápido demais, quando eu começo a falar muito rápido, tipo assim, não dá nem pra ver que isso aqui, tá, sabe, se mexendo. Quando eu falo mais pausadamente, você consegue ver os meus lábios se tocando de uma forma assim mais fluida. Outra dica também é a questão de gesticulação. Tem gente que não sabe, né, que vocês não estão vendo aqui, mas tem gente que só sabe colocar a mão no bolso. Não coloque as suas mãos nos bolsos, porque isso passa insegurança. Então, assim, eu gosto muito de sempre gesticular minhas mãos. Depende muito de como que você vai fazer isso, né? Você também ficar o tempo todo fazendo assim que as pessoas que vai tirar o foco da sua atenção. Tem que ser de uma forma muito fluida, muito dinâmica, muito natural. Então, assim, outra dica que eu tenho pra te dar é pega uma caneta e fica mexendo de um lado pra outro, pra que você não fique com as mãos assim, sabe, à toa. Outra dica que eu tenho pra te dar é tenha coragem. Isso aqui não é nenhuma dica, é mais um conselho mesmo. Quando a gente vai falar em público, a gente sempre fica nessa posição de ser julgado. Então, eu estou nessa posição de ser julgada por vocês, porque vocês estão me assistindo, vocês estão do outro lado da tela. Então, quando a gente se sujeita a estar na posição de sermos julgados, é sempre muito complicado a gente aceitar isso, sabe? A gente fica o tempo todo querendo agradar o outro, pensando, nossa, o que será que os meus amigos vão pensar? O que será que aquele professor vai pensar? O que será que meu chefe vai pensar da forma como eu vou falar? A gente sempre tá querendo impressionar os outros. E quando a gente fica muito nessa de sempre querer impressionar os outros, a gente deixa de lado a principal pessoa que deve ser impressionada,
nós mesmos. Seja paciente com você mesmo, né? Às vezes a gente tem essa mania de tratar muito melhor os outros, de cuidar muito melhor dos outros do que de nós mesmos. Então, assim, se você estudou, se você ensaiou, não tem o que temer. Você tá preparada, você tá preparado para aquilo, se dê uma chance e vá como se você fosse fazer a melhor apresentação de todas. Coloque na sua cabeça, hoje eu vou fazer a melhor apresentação. É como se fosse a primeira e a última apresentação que eu vou fazer na vida. Então você vai e vai mesmo. Gente, e outra coisa que muita gente esquece na hora de falar em público. As pessoas às vezes se atêm tanto ao texto, ao que foi estudado, que elas esquecem que o olhar comunica, a nossa boca comunica, as nossas vestes comunicam, a nossa postura. Então, se eu estivesse aqui com vocês falando assim: então, gente, oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como falar em público. A primeira dica é: tenha um roteiro. Você ia falar assim, mano, pelo amor de Deus, você já teria mudado de vídeo, você não teria tido essa conexão. Por quê? Porque eu estou animada, porque eu estou entusiasmada em passar um conteúdo pra você. E isso é perceptível em todos os vídeos. Por que que tem muitos criadores de conteúdo aqui no YouTube e tem muita gente que tá há muito tempo, mas ainda não consegue se conectar? Porque ainda não percebeu que a comunicação ainda tá falha. A sua oratória tá um pouco falha. As pessoas falam muito encolhidas, as pessoas falam muito para baixo, falam muito baixo. Então, a postura ereta, sempre aqui, ó, não em tom de superioridade, em tom de igualdade, igual para igual com você, sabe? Cuidado com o encolhimento, cuidado em falar muito baixo, cuidado para não falar muito alto. Então, assim, todas essas coisas você vai aprendendo com o tempo mesmo, mas para você aprender, você precisa praticar. Não adianta você assistir os meus vídeos, não adianta você fazer cursos de oratória, não adianta se você não colocar tudo isso em prática. É uma questão de uma combinação de você para com você mesmo. É você colocar assim: eu quero, eu preciso. E outra coisa, pra gente, quando a gente fala de falar em público, a gente sempre imagina assim, uma palestra, assim, como se fosse um teatro lotado de gente, 1000 pessoas. Mas falar em público não é só importante para esse tipo de situação. É importante se você vai apresentar um seminário, é importante se você vai para uma entrevista de emprego, é importante se você vai apresentar o seu TCC, é importante se você vai captar os seus clientes para quebrar aquela objeção de compra. Então, a comunicação, o ato de você ter uma boa oratória, o ato de você saber falar bem em público, não vai ajudar apenas você na hora que você for dar suas palestras, não. Vai ajudar você em tudo. Então, antes de qualquer uma dessas dicas aqui que eu tenha dado, tenha ciência e resiliência para entender que você é humano, você vai errar, mas você sempre vai estar se esforçando para dar o seu melhor. E para finalizar a nossa última dica, treine trava-línguas. Muitas pessoas se esquecem dos trava-línguas, mas eles são ótimos para destravar realmente a nossa língua. Tem gente que fala rápido demais, tem pessoas que têm a língua presa para algumas palavras, como vidro, dobra. Então, assim, quando você pesquisa trava-línguas, é importante até para a sua língua ficar mais fluida e quando, sei lá, acontecer de você ter que pegar qualquer script ou a qualquer roteiro que você vê, uma palavra desconhecida aparece, você não vai ficar travando nela o tempo todo. Então, pesquise trava-línguas também, não é só para criança não, adultos também tem como fazer porque ele é ótimo para destravar a língua. E é isso! Nós acabamos, eu espero que você tenha gostado bastante desse tipo de vídeo. Me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade, tá? Que eu vou responder, eu vou tentar ajudar. E se você gostou desse tipo de vídeo, me deixa aqui saber, porque talvez eu traga uma parte 2, dicas pra você falar melhor em público, tá bom? Um beijo, não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque me ajuda muito. Até mais!